Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um GoAutoVlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Subaru XV na versão S com motor 2.0 e câmbio automático do tipo CVT que simula 7 marchas virtuais. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que participem daquela área comunidade aqui no YouTube, que lá nós falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou, e tiramos dúvidas de uma maneira mais rápida, né? Que ali a integração e a interação é muito mais fácil do que pelos comentários aqui dos vídeos, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Toda semana a gente sempre tenta trazer novos vídeos aqui para o canal. Então, vamos falar aqui do Subaru XV. O Subaru XV, ele chegou aqui no Brasil em 2010. Ele, na época, era diretamente uma versão aventureira do Subaru Impreza Hatchback. Nem tinha perfil de altura de rodagem diferente do modelo convencional. A segunda geração chegou aqui no Brasil em 2012, muito bonita, muito mais parruda, e conseguiu se distanciar esteticamente muito do Subaru Impreza Hatchback. Com isso, ele ganhou pela primeira vez o câmbio do tipo CVT, que simulava 6 marchas. E era um carro mais pesado quando comparado ao modelo atual, que chegou agora em 2018. Ele é bastante interessante conceitualmente. A Subaru é uma marca que eu considero muito largada aqui no Brasil, né? O importador oficial da Subaru é a Caoa, a mesma Caoa que conseguiu construir uma imagem muito forte para a Hyundai e está conseguindo construir uma boa imagem para a Chery, é a mesma Caoa que nunca deu grande importância para a Subaru, com os carros mais interessantes que ela tem no line-up, quando comparado a Hyundai, o Chery e afins. Bom, no caso do Subaru XV, essa nova geração, ela ganhou 6 cavalos quando comparado à anterior. Ela tem 156 cavalos, tem em torno de 20 kgfm de torque. E, como todo Subaru, ele tem um sistema de tração integral chamado Symmetrical All-Wheel Drive. No modo normal dele, ele trabalha com 60% da tração na dianteira e 40% na traseira. Ele vai variando conforme a necessidade, podendo até jogar praticamente 100% da força em apenas uma das rodas. É muito interessante o conceito e funciona muito bem. Uma característica que é curiosa é que o Subaru XV é um carro alto quando você compara com os outros hatchbacks médios que existem no mercado. Afinal, ele continua sendo um hatchback. Ele não é um SUV. Então, o que acontece? Você esperava que a dinâmica dele fosse ser pior quando comparado à dos concorrentes. E não é o que acontece. Graças ao conceito do motor Boxer, né, que é um motor de 4 cilindros opostos, ele concentra todo o peso do motor na parte baixa do carro. Então ele fica com um centro de gravidade bastante baixo, né? A parte alta do motor é praticamente só os plásticos, né? Os coletores, coisas que são bem mais leves. Então isso facilita muito a dinâmica do carro, apesar dele ser alto. E é muito interessante conceitualmente. Além de gerar um belo ruído no motor, né? Na hora que você acelera e tudo, ele tem um ronco muito peculiar e específico, que é bastante interessante. Também ganhou a injeção direta, né? A geração anterior não tinha injeção direta. Então, com isso, a gente até esperava que ele tivesse um ganho de potência um pouco maior do que apenas os 6 cavalos que ele obteve. Só que o motor ficou mais linear e a transmissão automática do tipo CVT também ganhou uma evolução, inclusive perdeu peso, perdeu 8 kg. Mas talvez das partes mais interessantes do Subaru XV, dessa atual geração, tenha sido a nova plataforma que ele utiliza. Ele ficou com uma rigidez torcional 70% maior, o que é muito interessante. Apesar da geração anterior também já ter uma excelente rigidez torcional. Como ele é um carro traçado e alto, obviamente a gente quer testar ele na terra e foi o que eu fiz. Quando você bota o carro naquele X, né, quando você cruza as rodas, que é uma situação crítica para a rigidez torcional, ele manteve a carroceria extremamente alinhada. Você abria e fechava as portas com bastante tranquilidade, inclusive o porta-malas. Para quem não sabe, a Subaru Forester da geração anterior
ela tinha um determinado problema com rigidez torcional, principalmente com a tampa do porta-malas. Se você abrisse ela quando o carro estava fazendo esse X, ela não conseguia fechar a tampa do porta-malas. Então, houve uma grande evolução aqui no XV. É muito bom, realmente. E em estradas de terra ele é excelente. Ele é muito equilibrado. O sistema Symmetrical Wheel Drive funciona muito bem. Você não consegue fazer o carro perder tração. O controle de tração dele praticamente não intervém em momento algum. E ele tem alguns extras. Que, por exemplo, ele tem um auxílio a descidas em estradas de terra, né? Que ele freia sozinho para você não perder o controle do carro. Né? É uma adição bastante interessante. Você consegue ver a tração trabalhando. Isso já existia na geração anterior, mas agora foi mais evoluído. Um visorzinho central acima da central multimídia que ele indica até mesmo as setas quando você aciona e o freio do carro quando você pisa. Ele vai mostrando para onde a tração está sendo jogada. É bastante interessante. É algo que não tem grande utilidade, né? Mas é algo interessante para você ver como é que o carro está performando. Ele também tem um recurso chamado X-Mode, que você aciona por um botão no painel. Ele só ativa a velocidade de até 20 km por hora. Acima ele não ativa. E ele atua trabalhando no funcionamento do controle de tração, no acelerador e no câmbio. E com ele faz o carro ganhar mais forças em baixas velocidades. Na hora que você, se você conseguir isso, porque é muito difícil atolar o carro, ele auxilia muito você a sair dessa situação. Então, é curioso da gente falar que praticamente um hatchback médio aventureiro, ele consegue ter mais utilidade numa estrada de terra do que a maioria dos SUVs compactos e quase médios que nós temos no mercado. A maioria deles não faz isso que esse carro faz, né? E mantendo uma dinâmica como ele mantém, e o que impressiona, apesar da altura dele em relação ao solo, ele continua sendo muito macio. Ele transpassa os buracos com muita tranquilidade e não é um carro com uma dinâmica ruim. Ele consegue manter isso, ele equivale isso muito bem e é muito legal. O acabamento interno é honesto, né? Subaru nunca foi um master em acabamento, é muito bem montado, mas não tem grande sofisticação. O painel de instrumentos evoluiu, agora ele tem um visor colorido no meio, né, entre o contagiros e o velocímetro. A leitura dele é muito fácil. Né? Agora tem freio de mão elétrico, que a geração anterior não tinha, ar-condicionado automático, uma central multimídia muito boa, rápida, intuitiva. Essa versão S ela adiciona farol alto automático, bancos elétricos e couro nos bancos com uma costura alaranjada, além do teto solar. É bonito, tá? E a posição de dirigir dele é muito agradável, você consegue variar ela muito, né? Então você sempre consegue achar uma posição ideal para você dirigir. Inclusive eu considero que essa geração ela veio melhor nessa questão da posição de dirigir, porque os Subarus aí de 2012 até 2015, 2016, essas gerações que tiveram aí nesse meio, elas tinham uma tendência a ter os bancos muito erguidos por conta da moda, e isso incomoda um pouco a quem era alto. Né? Então agora ele deixa você abaixar bem o banco ou subir bem o banco. Você consegue ter uma posição de dirigir muito adequada. Uma outra característica que eu acho assim meio perigosa nesse caso é que o câmbio CVT você consegue botar ele em drive e passar 7 marchas, né? Se você quiser, no modo manual. Só que se você joga no modo manual, por exemplo, você bota a marcha mais alta possível para aquela velocidade, vamos supor, 100 km em sétima marcha, o que acontece? Se você abaixar o pé até o fundo, ele não faz nada, ele não reduz. Né? E eu acho isso perigoso. Você pode até conseguir botar no modo manual e trabalhar o acelerador quase até o fundo. Mas o kickdown deve existir. Né? Isso eu considero uma característica meio complicada. Né? Eles deveriam ter melhorado essa questão, que a geração anterior já era dessa forma. Né? Dele reagir. Porque às vezes você pode esquecer que você está no modo manual, você necessitar de potência, você abaixar o pé e o carro não te dá a resposta. No modo drive não, ele inclusive é até bastante rápido, né? Ele fica naquela simulação quando você joga o giro no máximo, né? Fingindo que ele está trocando de marchas, o que é bom, né? Ele funciona bem. O desempenho não é como um desses motores turbo, ele é um pouco inferior. Eu acredito que ele deva chegar aos 100 km aí na casa dos seus 10 a 11 segundos, que
não é ruim, tá? Não é incrível, mas também não é ruim, é adequado. Em termos de consumo, no ciclo urbano eu considerei bom, ele conseguiu 11 km por litro com gasolina e ar-condicionado ligado, e a 110 km por hora na estrada com ar-condicionado ligado, em torno de 2.000 rotações por minuto em drive, eu obtive médias de 15,9 km por litro de gasolina, que eu considero excelente para a proposta do carro, e principalmente pensando a altura dele em relação ao solo, né? E o coeficiente aerodinâmico dele, que ele acaba sendo prejudicado por conta dessa questão aventureira, mas aventureira funcional. Então é muito bom. Tá? A resistência mecânica é incrível, né? Um carro japonês de alta performance, né? Nessa questão. Reconhecido por ser campeão diversas vezes nos ralis, né? Mundiais. Então é um carro muito interessante, muito legal de se conduzir, de se ter, né? Se você tem curiosidade, vai numa concessionária Subaru. Eu sei que é difícil de você achar, mas vale muito a pena porque é muito diferente da maioria dos carros que você já conduziu nessa categoria. E é bastante interessante, principalmente porque ele consegue aliar a boa dinâmica de um hatchback médio com as qualidades de você ter, teoricamente, um SUV. Até superiores à maioria dos SUVs. A gente sempre tem que deixar isso bastante claro, né? Então é muito bom, tá? Muito gostoso de dirigir e muito prático. O interior dele é bastante amplo, o porta-malas dele também é muito interessante, tá? Você não fica com falta de espaço em hipótese alguma, ele é bem grande mesmo. Então, assim, muito interessante o carro, gostei demais. Se eu teria ele, com certeza absoluta eu teria, porque é muito bom, é muito gostoso e muito interessante, né? Conceitualmente dizendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!